Olá amigos do YouTube, mais um vídeo para vocês, hoje falando de calopsita, de manejo, de alimentação, reprodução, dicas e segredos para o sucesso da criação dessa ave, tá? Tem algumas coisinhas que é interessante saber, o que pode fazer ou não com ela. Então esse é o assunto de hoje, esse é o assunto desse vídeo. Então já se inscreve no canal, deixa seu joinha, clica no sininho lá para você receber novos vídeos, beleza? Então é isso, vamos lá. Olha só, digamos que você não tenha experiência na criação de calopsita e vê muitos comentários que é difícil a reprodução, que é uma ave muito assustada, ela é muito estressada realmente. A calopsita ela tem que ter um manejo mais diferenciado do que as outras aves, mas não tem nem, digamos assim, muitos mistérios não, tá? Alguns segredos, alguns conhecimentos básicos, você consegue criar essa ave muito bem. Ela se adapta ao ambiente, ela é dócil se ela for domesticada e criada na papinha desde cedo. Se não, ela consegue se acostumar com você, mas é importante ter algum conhecimento. Então, se você adquirir uma ave já adulta, um casal que seja, você comprou de um criador, se você comprou na loja e não sabe a procedência da ave, ou não sabe quantos anos ela tem, se ela já reproduziu muito, se é algum refúgio, se não é. Tá, então vamos começar por aí. Adquiriu a ave, primeira coisa que você tem que fazer, ela tem que ir para quarentena. Ela tem que sair, se você já tem algumas aves em casa, principalmente calopsita, se for filhote, você tem que tirar ela do plantel. Ela não pode nem entrar no mesmo ambiente na chegada. Coloca ela em quarentena durante esse tempo e vai dando vitaminas, polivitamínico, reforça na alimentação, oferece verduras cruas, tá? Ovo cozido, couve, manteiga. Eu dou também esse suplemento vitamínico aqui, que é o Glicopan Gold. Ele é excepcional, ele é maravilhoso, tá? Ele pode ser dado para cachorro, para gato, para ave, tanto de bicho ele pode ser ministrado. Depende só da dosagem. Então você pode dar para a calopsita 1 ml dessa vitamina diluída em 100 ml de água. Tá? Você dá todo dia. No outro dia você já for dar novamente, aquela vitamina você já joga fora. Então você vai dar durante 5 dias, dá um descanso de 5 dias, dá mais 5 dias, descanso de 5 dias, mais 5 dias. São 15 dias de vitaminas alternados, tá? Então você tem que dar esse descanso. Ele vai dar uma reforçada, se a ave tiver alguma deficiência alimentar, ele vai suprir. Tá? Geralmente quando a ave toma essa alimentação, o macho começa a ficar muito agitado, a cantar mais, a ficar mais animado. Às vezes pode acontecer ou não uma muda de pena, porque a ave está se sentindo mais forte. Então eu faço isso com as aves. Passado esse tempo, sei que a ave não tem nenhuma doença, eu coloco ela junto com as outras, tá? E um pouco já separado também, não ponho muito perto. E daí eu não coloco de imediato um ninho para essas aves não, esse casal que eu adquiri. Eu deixo o casal ficar mais à vontade, descansar durante mais um tempo, um bom tempo, de 3 a 4 meses, até mais se for necessário. Tá? Porque às vezes o criador anterior ele explorou muito a ave, ele deixou a ave chocar, tirar seguidas crias sem parar, até cansar. E daí você não sabe se isso aconteceu, tá? Então o importante é deixar ela ter um descanso. Às vezes o aparelho reprodutivo da ave já não tem mais volta. Já botou e reproduziu tanto que infelizmente a ave está debilitada. Pode ser que ela venha a reproduzir, a intenção é essa. Então, ela passou esse período, você vai colocar um ninho para ela. Tem até um vídeo aí que fala o tamanho ideal de um ninho, um tamanho confortável para reprodução. Então você pode colocar na gaiola com a maravalha, que ela vai já preparar, já vai entrar, o macho vai entrar primeiro, a fêmea é mais assustada, tá? Mas depois ela começa a entrar, e se ela botar, aí já é uma maravilha, né? Você já vai ter esperança que vai ter algum filhote, tá?
E nesse período você não pode relaxar de forma nenhuma na alimentação dela, viu? Você tem que estar sempre atento na alimentação, reforçando a alimentação. Você vai colocar a gaiola em um local e não vai mais mexer na gaiola. Aquela gaiola não pode mais sair dali, de jeito nenhum. Se for num tripézinho, se for na parede, não sei onde você vai colocar, mas deixa lá, numa altura confortável que você possa trocar água, comida, fazer limpeza, higienização, uma altura confortável. Então é um local que não tenha uma corrente de ar, um local arejado, ventilado, mas que não tenha corrente de ar. O ideal é que tenha pouco acesso de pessoas naquele local, para que a ave se sinta mais tranquila. Tá? A calopsita costuma ter um pânico noturno. Do nada ela pode se assustar e começar a se debater dentro da gaiola. Então é interessante você ter uma iluminação, ou uma iluminação que você forneça para ela via lâmpada, uma lâmpada que não seja essa lâmpada incandescente, uma lâmpada que seja tipo lâmpada de geladeira, né? Que ela possa se orientar para não ficar totalmente no escuro. Então isso é interessante também. Ou se você não tem essa lâmpada, se ouviu ela se debater durante a noite, liga uma lâmpada para poder ela voltar novamente para o puleiro, para ela se acalmar, espera ela se acalmar para depois desligar, porque ela tem realmente o pânico noturno, tá? Isso é inevitável. Beleza, digamos que você conseguiu tirar algum filhote. Esse filhote não desfaça dele, porque você já tem aves. Se você já tem um plantel grande, uma criação grande, você já vai ter bastante aves, legal, não tem problema não. Mas se você está começando, segura os filhotes. Tá? Você vai formar um casalzinho no futuro com eles, você sabe exatamente a idade que ele tem, de que forma foi alimentado. Então, se a ave é dócil ou se é muito agressiva, agitada, então você vai ter todo um comportamento da ave, porque nasceu na sua casa. Ela já vai te reconhecer, porque você está sempre em contato com ela. Tá? Então, isso é interessante. No futuro, aquele casal que você adquiriu, você pode permanecer com ele ou pode passar o casal para frente e continuar com os filhotes, já que você não sabe a idade daquele casal. Se a intenção for reprodução, então aquele casal já tem que ser descartado pela filhotada. Se você já adquiriu os filhotes, né, de algum criador, entenda o seguinte, que a ave ela amadurece sexualmente a partir... Tem criadores que colocam com 1 ano de idade, mas o ideal é com 1 ano e 5 meses, 1 ano e 6 meses, ela está com o aparelho reprodutivo totalmente desenvolvido e com capacidade de criar os filhotes sem, digamos assim, abandonar ovo, quebrar, ou deixar de alimentar algum filhote por falta de inexperiência, porque acontece muito, às vezes a ansiedade faz com que o criador coloque eles para reproduzirem muito cedo, daí acontece algum problema da calopsita arrancar pena de filhote, tá? Porque às vezes ela sente alguma deficiência ou simplesmente estresse, sabe, ou susto, alguma coisa, ela tende a ter um comportamento diferente daquela calopsita que amadureceu o seu aparelho reprodutivo na idade, foi colocada para reproduzir na idade certa, tá? Então, tem esse detalhe. Tem o detalhe de fazer a limpeza do ninho, tá? Se o casal está reproduzindo e os filhotes já estão grandes, são 4, 5 filhotes, eles vão sujar bastante a maravalha. Você tem que trocar essa maravalha. Então coloca geralmente em outro ninhozinho, faz uma limpeza, uma higienização com álcool, se for um MDF ou se for um compensado, um álcool em gel, um 70, mais ou menos já resolve bem. Limpa bem, troca a maravalha, coloca os filhotes novamente. A curiosidade atrapalha muito na reprodução da calopsita. Não fica abrindo o ninho toda hora, não fica mexendo toda hora no ninho. Na realidade não era bom nem mexer de forma nenhuma, tá? Só olhar se os pais não estiverem dentro do ninho, porque os dois saíram do ninho algum minutinho ali rapidamente, aí você pode dar uma olhadinha, matar a curiosidade, ver se tem quantos ovos, se já tirou, como é que estão os filhotes, alguma coisa desse tipo. Se não, procura não mexer, tá? O pai e a mãe, eles revezam no choco, o pai e a mãe tratam dos filhotes, tá? Aos 45 dias de idade, mais ou menos, a calopsita já come. Ela já começa a quebrar a semente e não está forte o suficiente ainda, mas geralmente das 45 aos 50 dias já pode até ser separado dos pais. A semente mais dura, que seria o girassol, né, ela já consegue quebrar a casca, romper a casca e se alimentar.
Alguns filhotes demoram um pouco mais, outros filhotes são mais precoces. Você vai observar se o filhote está com o rabo bem grande. Geralmente o tamanho deles é menor do que o tamanho dos pais. O tamanho só vai ser desenvolvido um pouco depois, tá? Mas você percebe se o filhote já está bem desenvolvido. Se já pode ser separado dos pais. Então, separa, porque geralmente os pais já começam uma nova postura com filhotes ainda até dentro do ninho, tá? Às vezes eles expulsam os filhotes, arrancam pena para poder o filhote sair do ninho. Às vezes o filhote é mais preguiçoso, não sai. Às vezes sai até um bem pequenininho e você acha que não vai nem sobreviver. Mas sobrevive sim, são muito fortes. Tá? Em relação à ovoscopia, tá? Eu não faço, eu não costumo mexer nos ninhos, como eu falei, eu mexo muito pouco. Eu marco assim, eu percebo que a fêmea botou. Eu dou uma olhadinha, marco o primeiro dia de ovo, digamos assim. Então, a partir daquele dia, eu já não mexo mais no ninho de forma nenhuma. Eu sei que daqui a 19 a 21 dias, que é o tempo de incubação, vai nascer algum filhote. Tá? Então, quando está nascendo os filhotes, geralmente você encosta a cabeça assim no ninho, você consegue ouvir um piadinho, eles piam baixinho. Até nem mesmo dentro da casca do ovo já começam a fazer um piadinho quando começa a romper a casca. Então você já sabe que aquele filhote vai estar nascendo naquele dia, então eu também marco o dia do nascimento do primeiro filhote. Porque eu sei que a calopsita bota um ovo dia sim, dia não. Então se eu sei que tem 4 ovos, mais ou menos, então eu sei que o último ovo vai nascer com 8 dias de diferença do primeiro. Tá? Então é isso que eu uso de manejo, digamos assim, para perturbar o menos possível a ave. Então tem as anotações básicas para que você saiba exatamente com quantos dias o filhote já está e que você já pode estar separando aquele primeiro filhote. Às vezes até 2 você consegue separar no mesmo dia ou até mais, tá? Dependendo do casal, se ele for bom, tá tratado os filhotes, pode separar até um pouco mais. Quando os filhotes, eu tenho um casal com filhote aqui na minha casa, eu dou ovo cozido todo dia. Eu cozinho o ovo, eu pego um ovo quando está frio já, ele no compridinho assim, uma faquinha de mesa e vou serrando o ovo devagarzinho. Com a faquinha de mesa, serrando para que na casca não quebre, não esfarele. E dou aquele ovo inteiro pro casal, com casca, com tudo, porque eles comem muito bem a gema clara e comem também a casca de ovo. Porque o filhote, quando está no ninho, ele necessita bastante de cálcio. Tá? Então, além de ter o SIVA, o cálcio mesmo dentro da gaiola, eles também comem a casca de ovo e oferecem para o filhote. Fortalece os ossos e é muito bom para eles, tá? Então do ovo todo dia. Quando o filhote começa a comer já sozinho, eu já corto o ovo e já vou dando outras coisas. Durante esse tempo também eu estou dando outras coisas também, não dou só ovo não, tá? Eu dou jiló, eu dou couve, dou fruta, tá? Então eu dou um tanto de coisas para eles, para que eles tenham uma alimentação rica e possam crescer fortes, tá? Então essas dicas são importantes para que você que está começando, que tem pouco conhecimento nessa área, possa saber que é possível sim. Ela se reproduz muito fácil, se tiver com saúde, saudável, vai reproduzir. E se for um casal que você tem adquirido, que nunca reproduziu, ou está cansado de reproduzir, também você consegue tirar algumas chocas com ele. Você tem esse trabalho, essa dedicação com o casal, que ele vai te dar alguns frutinhos ali, que não sejam muitos, mas vai te dar alguns frutos, tá? E lembrando um detalhe, 4 chocas, 4 crias durante um ano. Aí não tira mais que isso não, dá um descanso às aves. Porque aí elas vão mudar de pena e tal, dá uma reforçada na alimentação para começar o novo ciclo, tá, gente? Então é isso por hoje que eu gostaria de passar para vocês, que eu estou passando agora. Dizer que é muito bom. A criação, às vezes eu tenho alguns filhotes para vender aqui, eu fico até assim, nossa, eu vou desfazer dos filhotes, são tão bonitos, mas tem que desfazer até porque senão aumenta demais. Então um abraço a todos, até a próxima. Como eu falei, inscreve-se no canal, deixa um joinha aí. Obrigado, valeu, tchau, tchau.